Capítulo 106. Há muita diferença. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar, pelo Evangelho, certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado, nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo? Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, vir-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento de amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo o esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas suas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Que assim seja. Então vamos nos acalmando, pedindo a Deus que nos ampare, nos console, nos dê a luz, discernimento. Nos saudamos todos que estão aqui, tantos deste plano como do outro plano. Só podemos agradecer, Senhor. Agradecer nossa vida por tudo que temos, por tudo que somos. E te pedimos, Pai, por todos aqueles que necessitam. Os necessitados do plano carnal, do plano espiritual, aqueles que se encontram nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, nas ruas, todos em aflição. Te pedimos, Senhor, orai por eles. Acima de tudo também, te agradecemos. Agradecemos por tudo, por já termos um pouco mais de instrução, por conhecermos um pouco da sua palavra e por sabermos que só depende de nós continuar no caminho e nos tornarmos pessoas melhores. Te agradecemos também por estarmos neste plano hoje, com as pessoas que estão ao nosso redor, com tudo que temos, com tudo que somos. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que possamos iniciar a reunião de hoje, os mentores espirituais, nossos amigos, que eles possam orientar, agradecer o nosso palestrante que aqui está. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, senhor. Queridos amigos e irmãos, que a todos seja este domingo maravilhoso,
não só pelo dia que está organizado com tanto carinho, nosso irmão Sol, esplendoroso em energia, luz, trazendo saúde, forças a toda a criação de Deus aqui na Terra, mas que seja um dia proveitoso para que cada um, como indivíduo, no seu lar, na sua família, na sua atividade, no local em que estiver, que possa aproveitar os minutos, as horas, nas ações, nas decisões, no amor que precisa se exteriorizar, amar e ser amado, que é a nossa essência. A mensagem, numa pequena frase, trouxe uma certa emoção. Naquele momento, o apóstolo disse para aquele pobre que pedia socorro: o que tenho, eu te dou. Lembramos então desse anjo amigo do nosso povo. Ele veio lá do cosmos sideral. É impossível para nós pensarmos nos nossos limites mentais respeitosamente. E que local é esse, o infinito, onde as infinitas galáxias imensas se estabelecem? O que ele tinha para nos oferecer? Ele ofereceu o próprio sacrifício dele. Ao atravessar, ao moldar, ao ajustar o seu corpo astral, é o que vamos estudar agora. Ele levou um tempo ajustando-se vibratoriamente, descendo, vindo, atravessando cada esfera atmosférica, para poder pousar aqui no solo, para respirar o mesmo oxigênio que nós respiramos. Quer dizer, aquela cena da cruz de madeira, nada representou para ele. É pensar que o seu sacrifício maior foi essa renúncia a tudo, para chegar até aqui. Então, o que é que cada um de nós temos para oferecer ao outro? Dentro do lar, o casamento, os casais se amarem mais, se respeitarem mais, serem mais amigos. Viram como tudo começa? Para que possamos então cumprir a nossa destinação, que é um dia, cada um de nós seremos, na linguagem popular, seremos anjos no céu, seremos igual a Jesus, a nossa amada Senhora, Mãe do nosso Senhor, representando os espíritos femininos aqui na Terra. O estudo de hoje vai falar um pouco sobre essa nossa essência, a nossa origem, a nossa natureza e quem somos verdadeiramente. São as questões de número 88 até 92, que trata da origem da natureza. As questões 93 a 95 vai explicar sobre o nosso corpo astral. Nós temos dois corpos. Este, mais físico, mais pesado, fluidicamente, que nos permite viver nesses espaços físicos, materiais, e temos um outro corpo mais leve, sutil, que nos permite nos conduzir na atmosfera fluídica em toda a imensidão do impossível de se pensar. Claro, conforme a graduação de cada um de nós. Para facilitar a compreensão diante de palavras difíceis, né? Porque o mentor dessa obra responde repetidamente, ele repetiu isso em algumas perguntas. O professor, ele insistia, ele trocava os verbos e os adjetivos e voltava ao mesmo assunto, querendo saber o que é o espírito, o que é que nós somos. Então, ele dizia, em primeiro lugar, que na cultura de vocês, nos dicionários, na gramática das nações do mundo, não existem palavras que nós possamos encontrar para explicar com intimidade a sua realidade. Mas compete a vocês a responsabilidade
de cada um entender ao seu jeito, mas tem que entender a sua verdade. Vocês diriam, magnífico, sem desrespeitar ninguém, mas nos mostrando que temos que nos interessar por isso. E na questão 96 a 99, ele veio aqui resumir, dentro de uma forma pedagógica, educacional, como alunos, o professor faria isso, ele criou classes para que cada um possa, nesse momento, agora, fazer uma autoanálise rapidinho e dizer em que classe eu me encontro. Eu estou como um aluno, muito atrasado, eu estou no jardim de infância, eu estou no curso primário, eu já estou no ginásio espiritual, eu já estou na universidade. Porque isso é necessário. Porque se você ficar gravando na sua cabeça que você é inferior, é incompetente, é incapaz, não pode isso, não pode aquilo, talvez numa próxima reencarnação, é um absurdo atualmente isso. Porque cada vez que você pensa, cada vez que você fala, é o seu ouvido que escuta em primeiro lugar. E o que entra aqui, você grava aqui, grava aqui. E isso te tolhe, te prende. E, infelizmente, por este microfone já passou, e outros vão passar ainda, estudiosos que vão vir aqui e dizer que somos inferiores, que o mundo não presta, é um mundo de expiação, que tem que sofrer, que tem que ter dor. Isso aí faz um peso em quem está sentado aí para ouvir. E vocês sabem que muitos, na simplicidade, na humildade, acreditaram que tinha que sofrer e provocou a doença e não tomava remédio para poder morrer, viver aquela dor, aquela intensa. Eu digo isso porque eu acompanhei uma jovem muito inteligente, com curso superior. Ela sentou numa cadeira e ela escutou falar, e o estudioso disse que tinha que sofrer para poder evoluir. A moça, no momento adequado, veio o câncer. E ela se recusou terminantemente em tomar nenhum tipo de remédio, nem fazer exames. E ela tinha plano de saúde. E o agravante, ela era médica. Ela acreditou no estudioso que falou isso. Outros se levantaram daqui e foram se suicidar lá na rua, dentro de um contexto. Então, hoje, nessa atualidade, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua palavra. Temos que viver um positivismo. Nós vivemos um momento, uma transição de um século para outro, que tudo está numa velocidade vertiginosa, cada vez mais em processo de evolução. Então, cuidado com a sua palavra. Pode prejudicar profundamente quem está ouvindo você nas mais diversas circunstâncias. O estudo de hoje dessas questões aqui trazidas possui uma imensa bibliografia para ser estudada. E tem que ser estudado com todo carinho. Vamos começar com as questões 88 e até 92. Aqui você tem, em primeiro lugar, para ter uma ideia, ele perguntou na questão 88. Os espíritos têm uma forma? Quer dizer, os espíritos, o professor Kardec está perguntando, não aqui, que nós temos uma forma aparente e somos espíritos. É masculina, é feminina, é criança, é jovem, é idoso. Temos uma forma humana, assim chamada pela ciência. Mas ele quer saber lá, no plano espiritual, depois da morte, lá, eu vou ter uma forma, e essa forma é determinada, essa forma é limitada, é constante, como a nossa forma aqui. Nós temos uma forma determinada, é masculina e é feminina. Ela é limitada, eu tenho que nascer, eu tenho que morrer. Ela é constante, eu não posso mudar o meu corpo masculino para um corpo feminino. Por favor, vocês escutam o que a imprensa, de uma forma geral, divulga. Vocês escutam o que certos estudiosos falam. Você tem o livre-arbítrio, vai, goza a vida, muda de corpo, faz o que você quiser. A questão é simples. Você vai ser feliz com isso? Você vai evoluir mais? Não tem nada a ver, mas é importante que fique gravado isso. Então, o professor queria saber exatamente, lá no plano espiritual, depois do processo da morte física, como é a aparência deles lá. Como é que eu iria aparecer lá? Quem vive lá iria me reconhecer pelo meu nome, Leir? Então, e como é a nossa aparência lá? E como vai ser identificado pelos
pelos meus parentes, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, que eu tanto amei e tanto amo, está lá agora, meus filhos. Enfim, também como seremos identificados pelos nossos credores. É importante pensar, aqui o credor telefona, manda zap, ou então uma ação no tribunal para te cobrar a sua conta. E lá, ele vai te procurar e ele vai te reconhecer. Então, nós temos por obrigação de evoluir aqui. Forma determinada é um conceito que varia conforme um processo de identificação. Ela pode ser limitada, o professor perguntou, é o tempo de permanência no nascer e no morrer. Lá, eles morrem lá? Que pergunta interessante, não é? Vocês precisam procurar um livro chamado A Segunda Morte. É um processo divino, não temos muito tempo para explicar. É como se nós vivêssemos aqui, nesse linguajar técnico difícil para nós, vivemos um período, um processo espiritual que chamamos de primeira morte. Porque tem que nascer, tem que morrer, tem que renascer, tem que morrer, e sempre a forma dentro dessa determinação masculina, feminina, ou podemos mudar, se a lei assim entender, nossos superiores, mas lá tem um processo de evolução em que o segundo corpo, o corpo perispiritual, ele se torna mais leve. Esse processo em si de perda da materialidade astral do próprio corpo é dentro de uma ideia para nos explicar esse livro, o autor, que é o Espírito Altivo, e com outros que colaboraram, ele tentou dizer para nós que é como se fosse um processo de segunda morte, porque lá é como o aluno que chega a galgar um curso superior e agora ele vai ser, assim, vai receber um diploma de PhD ou de um mestre em alguma coisa, dentro da nossa cultura, né? Ele começa no curso básico e vai para o doutorado, mestrado, PhD, e você vai estudando cada vez mais. Então, e lá ele diz que haveria o processo da terceira morte, num processo de evolução contínua. A primeira é aqui, a segunda, no livro, ele explica que seria na presença, na direção do processo, em nosso querido Francisco de Assis. E o terceiro processo, diante de Jesus. É o que podemos entender como sendo a entrega do diploma final ao aluno que recebe ali no seu diploma a chamada liberdade reencarnatória. Não precisa mais nascer aqui de forma compulsória. Fantástico o enquadramento, a direção que nós vamos galgando cada vez mais. Bem, diante disso, então, nessa pergunta, tem forma determinada, limitada e constante? O mentor explicou, para vós, não. Respeitosamente, ele tenta chamar a nossa atenção para os limites da nossa capacidade de pensar, envolvidos pela materialidade, essa atmosfera pesada em que nós respiramos e essa movimentação de tantos interesses que temos do levantar ao deitar à noite. Ele diz, para vós não, mas para nós sim, diz ele. O Espírito, agora, o Espírito é, se você quiser entender, para você compreender, considere uma chama, considere um clarão ou uma centelha etérea. É o que nós somos. Por isso, muitos entre nós, até na simplicidade popular, dizem que viu uma energia, senti uma energia, porque não tem o conhecimento para dizer que sentiu a presença de um espírito, um ser vivo, real. Porque quando você diz que viu um vulto, sentiu uma energia, isso está num conceito assim, neutro, porque você não está conseguindo ampliar a sua compreensão. Eles são reais, eles vivem, nós somos reais, nós viveremos lá. Então, dentro desse conceito, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Já pararam para pensar nisso? E acrescente, esta chama, essa centelha, é profundamente inteligente e é profundamente amorosa. Inteligência e amor são os dois tributos
que nós recebemos de nosso Pai. Nessa bibliografia que abre o conhecimento, nós voltamos na questão 76, que vocês já estudaram anteriormente. O professor perguntou que definição se pode dar dos espíritos. O instrutor respondeu: são os seres inteligentes da criação e povoam toda a imensidão do espaço sideral. Mas olha, se são seres inteligentes, procuremos na questão número 1, que é a nossa origem. O professor perguntou: o que é Deus? Porque tudo começa nele. Nós começamos nele. E ele então responde: Deus é a inteligência suprema. Ora, se nosso Pai é a inteligência suprema, nós, como filhos, somos os seres inteligentes da imensidão do universo. Então, se Deus é a inteligência suprema, significa que Ele é o amor supremo. Não tem outra condição de pensar. Não é apenas pensar em inteligência, porque um carrega o outro. Então, inteligência e amor são os dois atributos que nosso Pai concedeu a cada um de nós. Sabe o que significa? É a nossa destinação. Pensar, raciocinar, procurar a lógica, encontrar a razão, evoluir, alcançar os graus do infinito da evolução, mas cada vez mais, cada dia, cada momento, cada nascer e cada morrer, cada vez mais amar e ser amado. Impossível. Somente a inteligência. É importante que cada um pense dessa maneira. Para isso, então, depois examine o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o título Consolador. Ali está nosso amado mestre de volta, no item 5, chamando a nossa atenção. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É como uma ordem para nós. Ele não está perguntando se queremos, não. É uma ordem, é um ordenamento. Você tem um destino para cumprir. Você tem que aprender a amar, a se amar e amar seu irmão. Você tem que se instruir, você tem que ler, você tem que estudar, tem que perguntar, tem que conversar, tem que raciocinar. Não pode ficar copiando dos outros, ficar olhando e está entrando no ouvido e saindo do outro. Porque você tem que morrer e depois você vai ter que nascer de novo. Você tem um diploma para receber. E esse diploma está lá, no gabinete do nosso anjo amigo. E cada um terá que ir no seu gabinete para pegar o seu diploma nas mãos dele. Procure no capítulo 11 dessa mesma obra, amar ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, aqui ele vai tratar do mandamento maior. Depois tem na questão 77... se os espíritos são seres distintos, ele diz: não, somos a obra de Deus, somos seus filhos. O que tudo vai se confirmando gradativamente. Então, voltando à questão 88, quando diz que é uma chama, um clarão, ele volta a perguntar e diz: essa chama, essa centelha, ela tem cor? Por que é importante isso? Pelos depoimentos populares, uns dizem que viu um vulto passar na sua casa. Entrou na sala e saiu correndo. Aí eu pergunto: minha senhora, a senhora viu a cor do vulto? Era assim, a cor negra, preta, escura? Ou era uma cor cinzenta? Ou era uma cor branquinha? Por que tem importância isso? Porque nesse ponto aqui, assim, de uma forma respeitosa, o que você viu de colorido vai indicar o grau de evolução daquele espírito que foi na sua casa. É importante você raciocinar. Não basta dizer que está apavorada, nervosa, agitada, que viu um vulto passar. Ó, se o vulto passou diante de você, se o vulto entrou na sua casa, você tem que agora passar a pensar nos motivos por que ele entrou na sua casa. Por que ele não entrou na casa do vizinho? Por que entrou na minha casa? É muito mais do que simples visão. Tem que raciocinar. É preto? É negro? A atmosfera ficou pesada? Ele é assim, clarinho? Você sentiu assim um bem-estar? Sentiu um perfume no ar? Significa que ele é muito mais elevado. É uma visita fraterna. Talvez seja a sua mãezinha que veio te visitar e deixou um perfume. Minha filha, me saudade de você. Estou aqui ao seu lado. Parece insignificante a pergunta. Ele então diz assim:
O espírito, ele, como chama, ele tem uma coloração, ele tem uma cor, que para vós vai do colorido escuro, é o que estamos falando. Se é escuro e opaco, tem menos grau de evolução como aluno na escola. Há uma cor brilhante, como os espíritos mais elevados. Qual a do rubi, que brilha como um diamante, conforme o espírito é mais ou menos puro. Isto tem a máxima importância para nós, porque os dois planos da realidade estão totalmente integrados no alto. Eles estão entre nós, pelas ruas, dentro da nossa casa, nas indústrias, nos escritórios, em todos os lugares. No lazer, no shopping, em qualquer lugar que você vai, tem desencarnados. Porque eles se ligam a nós pela lei de sintonia, pelos nossos pensamentos, pelos desejos que estão no meu coração, e então, cada vez mais, nós temos que estudar essa doutrina. Aí ele diz assim, bom, essa questão do colorido representa, então, graduação de evolução, como nós acabamos de explicar. Vamos voltar lá na questão 132, onde o professor perguntou por que Deus criou o Filho e nos trouxe a mundos de formas como essa. A resposta simplória é para o Filho evoluir, tem que alcançar a perfeição moral e espiritual. É uma imposição para todos nós. Ninguém tem condições aqui de chegar assim, olha, eu não quero evoluir. Diz, meu filho, determinação de seu pai, ou você vai por bem ou você vai empurrado, mas você tem que receber o seu diploma da formação final. Na 89, os espíritos gastam muito tempo para percorrer o espaço. Essa pergunta é de profundo interesse, porque ele está relacionando com o nosso poder mental de pensar. Todos falam do livre-arbítrio. Você pode fazer da sua vida o que quiser, dizem certos especialistas da medicina, das áreas sociais. A televisão está aí, esses programas de auditório. É triste escutar quando o doutor senta lá e fala para o público, não, vai gozar a sua vida, vai da sua vida o que você quiser, faz do seu corpo o que você quiser fazer, vai ser feliz. Ele não sabe o mal que ele está carregando nas costas dele, que ele vai ter que prestar conta daquelas palavras que ele colocou. Então, quando ele coloca isso, está trazendo para nós a importância do cuidado de você vigiar os teus pensamentos, porque quando temos um livre-arbítrio relativamente controlado pela divindade divina, nosso Pai controla nossos pensamentos, a nossa liberdade é relativa, não é total. Mas então o professor perguntou, e a liberdade de pensar? Questão 833. Então o mentor explicou, a única liberdade absoluta que você possui é no mundo do seu pensamento. Você é livre totalmente para pensar o que você quiser. Mas você vai responder, depois como um aluno que precisa aprender. E aí então você recolhe a sua vaidade, a sua preocupação. Meu Deus, então eu tenho que me cuidar, eu não posso estar pensando e desejando qualquer coisa. Depois, na 835, a liberdade de consciência. Nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós pensarmos, desejarmos e dermos causa. Na 89, por favor, vocês vão encontrar aí no livro Ação e Reação, a respeito disso, liberdade de pensar, já falamos aqui da 833, da 834, da 835. E na 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta. O pensamento está no plano mental em que nós existimos. Nós não estamos na cabeça, nessa estrutura física, óssea, carnal. Isto aqui é corpo físico, é matéria. O espírito em si vive aonde? Como é importante essa pergunta. Como espírito, nós estamos dentro do corpo físico ou nós estamos do lado de fora do corpo físico? Nós estamos aqui envolvendo o corpo físico ou estamos aqui dentro, junto com carne, osso, essas coisas todas? Que pergunta importante para todos nós. Então, essa capacidade de pensar no plano mental em que nós existimos, fora. Nós não estamos presos no corpo como um passarinho na gaiola. Nós
é como se o corpo físico, como se o ambiente físico existisse dentro do ambiente espiritual. É como se o nosso planeta Terra fosse um planeta envolvido por um outro planeta dentro atmosférico, como se fosse um dentro do outro. Imagine que esse espaço aqui dessa instituição tem uma outra instituição fluídica no plano espiritual que envolve toda esta casa. E aí você pergunta, essa casa aqui tem 2 andares, mas a verdadeira Fraternidade Francisco de Assis deve ter 10 andares para cima, 15 andares para cima. Quantos andares para baixo? 1, 2, 3, 4 para baixo? Vocês percebem? Dá para ampliar a nossa capacidade de pensar. Essa é a nossa realidade. O que é mundo material está dentro de um mundo fluídico. Um hospital onde você vai se tratar, existe um outro hospital que encampa o hospital físico. Fantástico. Pensem nessa casa. Quantos andares para cima? Quantos para baixo? Então ele pergunta, e o pensamento é a própria alma que se transporta? Ele diz assim, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está lá. Se você considerar isso, como Kardec, ele procurou perguntar o termo alma que se transporta, se considerar o espírito como um ser mental, que deixa o corpo físico e se transporta para outros lugares que atrai a sua atenção. Dormiu, sentou na cadeira, no sofá, na cama, de dia e de noite, não importa, fechou os olhos, adormeceu, o corpo ficou, o pensamento foi e a mente espiritual foi e carregou consigo o seu corpo astral. O corpo físico está inerte, sem vida, semi-morto, está ligado por um cordão aonde você for. Se for daqui e seu pensamento está lá no Japão, você se transportou para o Japão e está ligado fluidicamente ao corpo físico aqui nessa cadeira. Fantástico, maravilhoso a obra da criação divina. O que nos alerta, cuidado a maneira como vai pensar. Cuidado ao dormir. Por quê? Para você não se transportar para as encruzilhadas das ruas, para você não se transportar para fazer parte dos grupos de viciações, grupos de violências, grupos de relações sexuais, nessa libertinagem que pode existir por aí. Você vai. O quê? Tá pensando o quê? É uma fagulhazinha? Você está indeciso sobre o que viu na televisão? Ou você está atravessado com essa preocupação? Cuidado que você vai. Ou você vai, ou eles virão aqui te buscar. Eu vivi isso por muito tempo. A experiência que eu vivi nas minhas próprias obsessões. Eles vinham me buscar. Até que eu então encontrei a minha salvação, diríamos assim, a minha liberdade, nesta doutrina de tanto estudar e de tanto lutar comigo mesmo. Meus irmãos, nós vamos pular um pouco as coisas, porque já está se aproximando das 10 horas. Na questão 93 e 95, que trata do perispírito, esse corpo astral, o professor perguntou, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Quer dizer, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, quer dizer, depois do processo da morte, ou agora, quando você dorme e você, espírito, se desdobra do corpo, não está coberto por nada, é uma fumaça, é uma energia que sai e vai ficando flutuando por aí. Ora, o raciocínio é simples. Se eu sou um ser inteligente e amoroso, eu não sou uma fumaça. Eu não posso ficar flutuando no ar como se eu fosse um vento qualquer. Eu tenho que ter uma forma na qual eu possa me conduzir nesse espaço do ambiente terreno em que eu me encontro. O mesmo ambiente de outros planetas que eu for. Porque eu, como espírito, eu sou um ser mental. Eu preciso de uma forma na qual eu possa estar presente. Imagine que você, como um ser mental, como essa energia, esse ser que é fruto da própria divindade, se você é filho de Deus, você poderia explodir a matéria. Se nós não tivéssemos esse corpo intermediário chamado perispírito, se você viesse habitar, usar
este corpo físico, a sua energia cósmica sideral, da origem divina, você iria explodir qualquer forma física que fosse te cobrir. Então, esse corpo astral, ele é uma espécie de, grosseiramente, como se fosse um envoltório adaptado para conter, segurar a sua energia cósmica, o seu poder mental. É difícil encontrar palavras que possam, mas nessa simplicidade, vamos tentar figurar dessa maneira. O corpo astral, o corpo perispiritual, ele é fundamental para nos conduzir pelo espaço infinito. Imagine este anjo amigo do nosso povo. Ele não tem uma residência, ele não vive num planeta como nós. A habitação dele é a imensidão das galáxias, onde essa sociedade angélica é chamada, eles estão presentes. Então, cada local da galáxia e do infinito tem suas variações térmicas, as suas variações atmosféricas. Eles vivem no que nós aqui aprendemos a chamar de éter. Nós temos uma atmosfera que nós respiramos. Eles respiram um ar, uma atmosfera, e nós não conhecemos. É tão fina, tão fina, tão fina, tão fina, e chama, a nossa ciência limitada chama de éter. É algo tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, que nosso corpo físico não aguentaria respirar isso. Para vocês pensarem no sacrifício que ele fez para deixar o éter onde ele respira, para adaptar seu corpo gradativamente, até poder estar aqui caminhando conosco pelo chão e respirando o mesmo ar que nós respiramos. Que sofrimento deve ter sido para ele. Bem, então, dentro dessa pergunta, o instrutor responde: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, quer dizer, é tão vaporosa, é como o éter que você não pode entender, você não tem limite para compreender agora. Para poder, por quê? Para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É claro que essa expressão traz para nós a ideia simplória de que é conforme o grau da sua evolução moral e espiritual. Então, como alunos na escola, não vamos dizer aqui falar mal do mundo ou falar mal de nós. Nós não somos inferiores, nem o nosso mundo aqui é mundo atrasado mais. Nós estamos vivendo um ponto de tamanha evolução que não fazemos ideia. Então, a melhor conceituação é você se considerar um aluno matriculado neste magnífico educandário que é este planeta que nos serve de escola e de residência. Então, como alunos, temos alunos mais atrasados na evolução, temos alunos mais adiantados e temos alunos mais adiantados como se fossem professores que vêm nos ensinar e vivenciar conosco as matérias que precisamos aprender. Então, dependendo sempre do grau de evolução, quer dizer, os alunos que estão um pouco retidos na sua vaidade, no seu orgulho, na sua indiferença, esses não tem como sair do chão aqui. É por isso que estamos vendo espíritos caminhando nas ruas, os processos de obsessão, esse processo todo de sofrimento em que grande parte da população está envolvida, e nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse sofrimento do povo. E temos outros espíritos que conseguem flutuar, vamos usar essa palavra, e tecnicamente eles dizem que é volitar. E pode ascender do solo para determinados, eles chamam de postos de socorro na atmosfera, podem chegar nas cidades espirituais, nas diversas esferas da nossa Terra, como a colônia Nosso Lar, tecnicamente está na terceira esfera, a contar do solo, como se fosse um prédio de vários andares, ela está no terceiro andar. É magnífico, fantástico, tem que despertar o interesse em todos para ler isso aí. Então, aí, como matéria para estudar, Livro dos Médiuns, questão 55, Livro dos Médiuns, questão 344. Ó, nomes desse corpo astral. É novidade? Você só está escutando isso agora? Só depois que o professor Kardec escreveu isso? Há 165 anos atrás? Foi a primeira vez que as nações do mundo ouviram isso? Não. Esta doutrina é a doutrina da nossa realidade.
essa doutrina, que é a doutrina de todos os espíritos, é a mais antiga doutrina que existiu e que existe na face da Terra. Como prova disso, nos tempos mais antigos, no Egito, o perispírito era chamado de Ka, na Grécia, Oshema, os hebreus chamavam de Nefespi, os hindus de língua Sarirá, Pitágoras chamava de Eileidon. Na travessia dos séculos, dos milênios, as nações do mundo mais avançadas em religiosidade e espiritualidade já conheciam isso. Nessa doutrina é chamada de perispírito, corpo espiritual, corpo astral, corpo fluídico, psicossoma e outros nomes mais. Mas é para entender, questão 221 e 222, o professor perguntou, Senhor, e essa doutrina, quanto tempo que tem aqui para a gente? Ele responde amorosamente, essa doutrina, a nossa doutrina, é a doutrina mais antiga que existe na face da Terra. É tão antiga quanto a idade do próprio mundo em que vivemos. Maravilhoso. É a nossa verdade, é a nossa realidade. Então ele pergunta de onde tira o espírito esse invólucro semimaterial, do fluido universal de cada planeta. Agora, essa matéria já vai levar você a procurar estudar sobre o fluido cósmico universal. Na impossibilidade de dar nomes, o instrutor disse, olha, imagine você que quando Deus respira, é o hálito de Deus, é a energia cósmica que envolve todas as imensas galáxias da imensidão. É onde você vive. Um outro exemplo para você pensar, quando Deus pensa, o fluido mental dele é o fluido cósmico que cria os mundos físicos, cria os espíritos, alimenta você, que empurra você para a evolução. É isso tudo, aí não tem palavra para explicar isso. Nós somos esses seres divinos, criados por Deus. Nós não somos porcaria, nós não somos qualquer coisa. Isso tem que nos obrigar a repensar o que a gente está escutando por aí, de besteira, de coisas que atrasam a nossa vida. E por final, para encerrar, que faltam poucos minutos, as questões 96 a 99. Agora, o professor quer saber, diante de tudo isso que foi explicado, e o nosso grau de evolução? Como é que aqui na Terra nós vamos entender? Eu quero olhar para mim e dizer, meu Deus, qual é então o meu grau de evolução? Eu sou um aluno do jardim de infância? Eu sou um aluno do curso primário? Ou eu sou um aluno de universidade? O que vocês pensam a respeito? Nesse momento que estamos vivendo, hoje é o dia 24 do mês de setembro do ano cristão de 2023. 2023 anos de cristianismo no solo da terra. São 165 anos que esse livro foi trazido para a sociedade. A doutrina espírita é a mais antiga da imensidão. Todos os povos da terra conhecem. Aí eu pergunto para você, você é um espírito inferior? O mundo que você vive é um mundo atrasado? Você está vivendo aqui o jardim de infância? E agora? Aí o estudioso pega todo mundo, bota dentro do mesmo saco, amarra a boca e chama todo mundo de inferior. No livro Transição Planetária, Filomeno de Miranda escreve pela mão de Divaldo que nesse momento de transição que vivemos, este anjo, nosso amigo, ele na imensidão do universo, ele chegou na constelação da Ursa Maior e ele pediu ajuda. Quem poderia vir para cá, para nascer aqui entre nós? Nessa obra, ele relata que lá na cidade de Salvador, na Bahia, no plano espiritual, a colônia chamada Redenção, ali ele estava presenciando uma reunião com cerca de 10 mil espíritos que vieram da Ursa Maior. Voluntariamente. Todos calados. O diretor da colônia falava, explicava a missão do Senhor, o que se precisava, por que eles vieram aqui, o que eles poderiam fazer para nos ajudar. Todos, ninguém dizia uma palavra. Filomeno de Miranda, feliz daquele momento, que para ele era uma felicidade, ele então, no momento que o diretor deu assim uma pausa para dar assim uma refrescada nas ideias, que parou de falar, ali então Filomeno se aproxima de um pequeno grupo
e se dirige a um deles e começa a falar do nosso planeta. É um planeta lindo, é maravilhoso, os passarinhos, os mares verdes, o céu azul, as cachoeiras, as montanhas, as planícies, tentando embelezar o nosso planeta. Ele fala, e ele começa a se inquietar porque o ouvinte não dizia uma só letra para ele. Aquilo começou a preocupar ele, de repente ele sente um estalo na cabeça, como se alguma coisa tivesse partido aqui dentro. E é assombroso. Ele percebe então que aquele espírito que não falava abriu aqui na mente espiritual dele uma tela de cinema e falava a mesma linguagem nossa, o que aqui estamos aprendendo a chamar de telepatia. Ele falava pelo pensamento para Filomena de Miranda. Ele ficou assombrado, boca aberta. Meu Deus, eles não precisam falar, eles têm boca, mas não falam, eles falam mentalmente, ele está conversando comigo. E aquele ouvinte então estava relatando para ele, mostrando as belezas do impossível de pensar da cidade em que ele morava, numa aquelas coisas magníficas da constelação da Ursa Maior. Você acha que esses 10 mil deles aqui em Salvador, e ele diz que milhares de outros se espalharam em todas as nações da Terra? E agora? Com a presença desses seres, ele não tem expressão para eles, esses anjos amigos, vamos chamar assim, o nosso mundo ainda é inferior? O esforço que você está fazendo, você se acha inferior? A luta que você trava na sua casa, com a sua família, para educar seus filhos, para você se aprimorar, largar seus vícios, você é inferior. Essa escola magnífica que nos abre o coração todos os dias, esse amor divino do impossível de se pensar. O nosso mundo não é mais jardim de infância. O nosso mundo não é mais curso primário. Ele agora entrou numa fase que aqui, tecnicamente, segundo alguns autores, estão chamando de ginásio espiritual. Não é universidade. Ginásio espiritual. Estamos no 3º milênio da era cristã. E um pouco timidamente, sem poder ampliar mais a questão, o amigo espiritual tentou falar para nós sobre a vida aqui no 6º milênio da era cristã, daqui a 13 mil anos. Meu Deus, não se pode pensar. É alegria pura para nós você se sentir que foi criado para ser feliz. E a felicidade não é lá com os anjos, a felicidade começa aqui, no chão em que nós estamos. A felicidade está ao seu alcance, com o que você pensa, com o que você fala, o que você sente, o que você tem de coragem para se enfrentar e realizar. Essa é a nossa destinação. Então ele pergunta, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Não. Entendamos por obstáculo, é no sentido de tudo aquilo que pode dificultar. Se eu quero passar daqui para lá, essa mesa aqui está na minha frente, eu não posso atravessar a mesa. Se eu quero passar para lá, eu não posso atravessar a parede, porque a parede é feita de uma materialidade que é semelhante ao meu corpo. Então, duas matérias semelhantes não podem passar uma na outra. Quer dizer, então, que eu não tendo o corpo físico, eu posso atravessar qualquer coisa material, mas sempre dependerá do seu grau de evolução. Por isso, encontra-se muitos de nós pelas ruas, vagando pelas ruas, porque não pode sair do chão. Significa que cada um, no seu corpo astral, tecnicamente eles chamam de peso específico, densidade específica. Imagine aquele que é ligado a vícios de bebida, cerveja, cigarro, essas coisas todas. Isso cria uma atmosfera mais fluídica, pesada no corpo astral, que depois da morte não vai conseguir sair do chão. O que faz você, permitir você flutuar, evolutar, é a sua condição moral de viver. Você pode viver, eu posso viver moralmente, eu quero viver moralmente, você quer se evoluir. Essa é a nossa
a nossa meta, a nossa luta. E ele pergunta agora, é importante, os espíritos têm o dom da ubiguidade, vocês sabem o que significa isso? Na ciência nossa, estudando isso, os estudiosos concluíram, numa ideia precisa, que certas coisas e certos seres têm uma faculdade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como é que pode uma coisa dessa? Aí o estudioso diz, um exemplo simples, agora nessa modernidade você tem as ondas da internet, e está em todos os lugares, no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, essa ideia trazida pela inteligência científica, ela quer chamar de que esse elemento é ubíguo, é uma identificação da capacidade de se multiplicar, de estar em vários locais ao mesmo tempo. Ele cita como exemplo o micro-organismo que você respira, que faz parte do seu corpo, que está no ar em qualquer lugar. Esse micro-organismo está em todos os cantos do mundo. E de vez em quando consegue abrir um buraco nessas defesas nossas, e aí, quando chega aqui a nossa realidade, pandemia daqui, pandemia dali, é um vírus na China, é um vírus na Índia, e tem outros chegando por aí, estão em todos os lugares. Então, a onda da internet e o vírus, o micro-organismo, é ubíguo, tem o poder da ubiguidade, de se estar presente em todos os lugares diversos. É o mesmo vírus, é a mesma onda da internet. Dentro desse conceito, então, o professor perguntou, mas e quanto ao espírito? O espírito pode se dividir? Ele está aqui, fazendo aqui o estudo, mas o nosso irmão Leir agora vai se dividir aqui, e um outro Leir vai se deslocar para fazer um estudo lá em Cascadura. Eu posso me dividir aqui e eu ir lá no Japão falar alguma coisa? A resposta simples, não. O espírito não pode se dividir. O espírito é um ser uno. O espírito é um ser único. Deus criou um filho e não deu a ele autoridade para ele se dividir em vários outros. Mas então, como é que acontece? Quando ele aparece aqui, aparece ali, aparece lá. Então o instrutor responde, veja como exemplo o Sol. O Sol é um só, mas ele irradia a sua luz em todos os campos do mundo inteiro. Apenas o planeta se move, quando ele se move, a radiação está de um lado e é noite do outro, quando gira, então o Sol irradia a imensidão do espaço em que ele tem poder. Significa que, no nosso caso, essa aparente divisão de estar aqui, de estar ali, é o poder do pensamento. O verbo irradiar é a luz da sua mente que se irradia. Você projeta o seu corpo daqui, estamos falando aqui com vocês, e por um processo divino, eu vou projetar a minha mente, o meu pensamento, e eu vou aparecer com essa mesma figura, essa mesma roupa, lá na minha casa para falar com a minha filha, ou vou lá no Japão fazer uma entrevista lá, ou socorrer alguém. Mas eu não me dividi, é o poder que cada um de nós possui, mas sempre conforme o grau de evolução de cada um de nós. Queridos amigos, encerrando esse encontro, sob as ordens de graduação da perfeição, o professor tentou dizer que é ilimitada tudo isso. Ilimitada segundo os alunos na escola, nas suas diversas graduações, nas suas diversas classes de aprendizado, passa das universidades, os cursos de PhD, de mestrado, doutorado e por aí afora, nunca mais você para de aprender. Ele tenta colocar, então, assim, em 3 ordens. Ele somou tudo e colocou respeitosamente, não é uma definição final. Na primeira ordem, ele diz que são os espíritos puros, os chamados anjos, arcanjos, serafins, os nomes que a cultura religiosa trouxe, identifica esses espíritos puros, são livres, não precisam mais nascer em mundos físicos por obrigação compulsória. Eles vêm por autoliberdade, por amor a todos nós. O exemplo maior é este anjo amigo chamado Jesus. Depois dele temos esses outros exemplos, Nossa Senhora
Maria de Nazaré, temos Francisco de Assis, temos tantos outros espíritos. Vejam o livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, o instrutor, que é Emmanuel, explica ali que no cosmos onde vivemos existe uma sociedade de espíritos puros, angélicos, da qual Jesus faz parte. E que nós faremos parte dessa associação um dia, quando tivermos a condição. Na segunda classe, são aqueles que chegaram ao meio da escala. É você que tem o desejo de viver bem. Você não quer fazer o mal para ninguém. Então, você não é um anjo, mas você não é mais um espírito atrasado. E na terceira classe, todos os que vivem de uma forma mais inferior. Pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal, pelas paixões desregradas que estão por aí. Não é mais o nosso caso. Se estamos sentados aqui, é sinal de que evoluímos muito. É preciso que você reconheça isso em você. E isso aí não é vaidade. É uma autorreflexão, porque ninguém vai dar a você o valor que você precisa ter. Você tem que acreditar em você. E a partir dessa crença, você cada vez mais aplicar toda a sua força para crescer. Aí ele vai tecer aqui sobre a segunda classe, são aqueles que dispõem, de acordo com o grau da perfeição que chegou, tem sabedoria e bondade. Sabedoria é o processo do autoconhecimento. Nós não somos ignorantes hoje. Hoje, entre nós, até mesmo aquele que você chamar de analfabeto, ele está com uma inteligência tão avançada, você não engana ele de qualquer maneira. Mas porque hoje ele está vivendo uma existência física na condição de analfabeto. Mas e ontem? E para ontem? E anteontem? Qual é a nossa idade espiritual? Eu tenho 76 anos, físicos, mas e a minha idade? A minha idade está na soma dos milênios incontáveis lá para trás. Eu tenho lembranças, tenho visões que já me passaram da minha existência naquele Egito, muito antes de Moisés. Então, quantos milênios de idade você possui? Você é um espírito, então, ainda atrasado? Então, esse que hoje está na condição de analfabeto, em termos da doutrina divina, em princípio ele não é analfabeto, ele está naquela condição. E, por fim, então, os da terceira ordem, esses são os que precisam de mais atenção da nossa parte. Nós vamos encerrar, então, porque o nosso tempo acabou. E esses merecem todo o cuidado. Esses da terceira ordem são essencialmente maus, é o que a imprensa mostra, os que estão fazendo guerras ainda, né? Rússia e Ucrânia, tem esses quadros todos que vocês conhecem pela imprensa. O instrutor diz, não, eles não são maus. Uns há que não fazem nem o mal, nem fazem o bem. Tem um outro grupo que se compraz no mal, quer dizer, sente prazer em fazer o mal. E ficam satisfeitos quando se depara com a ocasião. E também tem aqueles chamados de levianos, estouvados. Eles são mais brincalhões, perturbadores. Mas o que importa disso? Você saber disso. Vamos estudar na frente as questões 456 a 459 e vamos entender que os espíritos desencarnados podem ver tudo aqui no nosso ambiente. Podem ver você, aonde você tentar se esconder, ele está vendo você escondido lá. Eles podem ler teus pensamentos, tudo que você tem na cabeça. É como se você andasse na rua com um livro aberto aqui. Não tem como esconder de ninguém. E você está andando, eles estão folheando as suas páginas, dizendo, ó, está ali, ó, olha ali, ó, o que ele está fazendo, olha ali o que ele gosta ali. Eles podem ler os pensamentos ocultos que você tem medo de você pensar neles. Eles podem ouvir tudo que nós fazemos aqui. O que isso tem de interessante e preocupante para nós? Porque a partir do momento em que você assim pensa, você vai evitar o sofrimento das obsessões. Encerra com a questão 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Eles são culpados? Você culpa os desencarnados? Então, num resumo, diz assim, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a tua fé e a constância dos homens na prática do bem. E eles só te procuram quando você chama por eles.
Nenhum deles vai te fazer mal. Mas se você quer fazer uma coisinha que não está na linha divina, aí então você já convidou alguém para sua companhia. Então, vamos tomar cuidado com o que a imprensa fala, com o que os especialistas falam. Muito cuidado, apesar das leis que foram criadas no nosso ambiente, que tudo tenha permitido, que tudo tem que ser respeitado. Tem lei, permitiu, tem que respeitar. Mas pergunte para você se você vai incentivar aquelas coisas, a maneira como quiseram viver, se eles vão evoluir dessa maneira. Queridos amigos, companheiros, gratidão eterna por estarmos hoje reunidos, e a nosso Senhor Jesus, e a todos que fundaram esta instituição tão querida, tanta ajuda traz para todos nós enquanto povo. Vamos agradecer agora ao nosso palestrante. Muito obrigado pela essa palestra maravilhosa. E como ele disse, né, nosso pensamento é tudo. Vamos acalmando nossos pensamentos, agradecendo, estando em oração, para que nós possamos receber os fluidos, né, que todas essas equipes maravilhosas que estão aqui vão ser capazes de nos conceder. Então vamos acalmar nossos pensamentos, vamos pensar numa luz azul, uma luz azul clarinha, que vai caindo sobre nós, nos acalmando, nos energizando e nos preparando para receber o passe. Obrigado, Senhor. Obrigado aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, por mais este dia na casa de Francisco de Assis. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ser melhor, porque queremos alcançar, já estamos no ginásio, que nem disse nosso palestrante, queremos chegar na faculdade. Obrigado, Senhor, por todos esses ensinamentos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.